Oi, abençoados! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o livro de Jó, né? No último vídeo, nós paramos no capítulo 5, então nesse vamos dar continuidade a partir do capítulo 6. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam, comentem, que esteja ajudando alguém de alguma forma. Bom, então vamos lá. Em Jó capítulo 6, ele fala sobre a aflição dele, né? E ele fala: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesaria mais do que toda a areia do mar. Aí ele diz que ele só queria que Deus concedesse o pedido dele, né? Então ele fala: quem dera que meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera que ele me esmagasse e estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Então, assim, ele questiona muito, né, essa questão que ele fala que a dor dele pesa demais e pergunta, né, por que Deus permite tanto sofrimento em alguém inocente e pede para que Deus simplesmente o deixe morrer em paz. E aí, no final do capítulo 6, ele fala sobre os amigos dele, né? Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes, supliquei que me dessem algo seu, pedi que me livrassem dos meus inimigos ou que me resgatassem dos meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Então ele fala com os amigos dele, né? Porque eles estavam julgando ele, achando que Deus estava castigando o Jó. Mas, na verdade, ele sabia que ele não tinha feito nada, né, contra Deus e nem desobedecido à vontade de Deus, nem blasfemado contra ele. Mas os amigos estavam julgando ele. E aí ele fala, né, não pressuponham que eu estou errado, pois eu nada fiz de errado. E aí o segundo amigo de Jó fala para ele, né, que é Bildade. Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que é por direito. O que por direito lhe pertence. Desculpa. E, embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. E aí ele fala: quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-lo com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol, seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rosas se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha e o lado dos perversos será destruído. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus?
Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo, sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu o céu e marcha sobre as ondas do mar, e criou as estrelas e as constelações. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar? Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar contra ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender e poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu clamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declara culpado. Embora eu seja íntegro, ele provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Despreza a minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as minhas mãos, tu me lançarás num poço de lodo. Aí ele fala que se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Então, no capítulo 9, Jó admite, né, que se eu tentasse discutir com Deus, eu perderia, porque ele é sábio e poderoso. Ou seja, Jó não nega Deus, mas ele se sente incapaz, né, de se defender diante de Deus. E diz que não tem como provar sua inocência para Deus. E ele fica meio confuso, né, porque para ele parece que os justos sofrem e os maus prosperam. E ele pergunta, se não é Deus quem controla tudo, quem mais poderia ser? Então, assim, não é acusação, mas ele está perplexo, né? E ele sente falta, né, de que alguém possa traduzir sua dor para Deus, porque ele acha que ele mesmo falando, Deus não daria ouvido mais. Então, isso não é uma afronta, né? Mas é um pedido, parece que de ajuda e de compreensão. Então, assim, ele não amaldiçoou Deus e nem rejeitou a fé, mas ele está confuso, né? Porque não se encaixa nas coisas que ele está vivendo, ele não entende o porquê do sofrimento dele e fala de uma forma emocional. Mas ele questiona Deus, mas não se rebela contra Deus, entendeu? Então ele mostra que ele não entende o que está acontecendo, mas ele confia, né, em Deus. E aí, por último, no capítulo 10, né, ele expressa um pedido a Deus, né? Estou cansado da minha vida, vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus, não apenas me condenes. Diz-me que acusações tens contra mim. Que vantagens tens em me oprimir? Por que me rejeitas, se sou obra das tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa, vives tão pouco como o homem que precisas sem demora investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste e, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizeste. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste.
Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar e, se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim. E, mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim o teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim. Sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas como um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre da minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias, por favor. Deixe-me em paz para que eu tenha um instante de alívio antes de partir para a terra da escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então, no capítulo 10, ele expressa a sua dor, né? A frustração, questiona a justiça de Deus e a brevidade, né, da vida humana. Aí ele acusa Deus, né, de perseguição e destruição, apesar de considerar, né, que foi criado pelas mãos dele. Então, ele declara sua insatisfação, né? Questiona por que Deus o pune, sendo ele o próprio Criador, e pergunta se Deus o vê como um ser humano comum. Jó afirma sua inocência, mas confirma que não há ninguém que possa livrá-lo das mãos de Deus. Então, assim, ele está num desespero, né? E ele questiona de todas as formas. A essência, né, do capítulo mostra a luta dele, né, com a dor e a injustiça que está acontecendo. E é a busca dele por uma resposta, né, de Deus em meio a esse sofrimento profundo dele ter perdido tudo e não ter, na cabeça dele ele não ter feito nada. Então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do capítulo 1, do capítulo 6 ao capítulo 10, né? A revisão e a continuação do estudo da semana passada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Curtam, não esqueçam de curtir e comentar. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.